Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma live da Reconnect. Hoje nós temos uma live especial, né, com o nosso querido Bernardo do outro lado da bancada, falando sobre Umbanda, né, falando sobre os tabus da Umbanda, explicando um pouco o que é exatamente a Umbanda, como é que funciona essa religião. O Bernardo já está entrando aqui, vou já chamar ele. Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu quero dar uns recadinhos. A gente continua com a campanha Reconexão Solidária. Então, o link está na bio. A gente tem ajudado trabalhos assistenciais de várias casas de Umbanda, cristãs, né? E a gente tem feito doações também. As doações já se iniciaram. Então a gente está fazendo esse trabalho de forma muito bonita, muitas pessoas colaborando, então continuem, a campanha continua, a campanha não terminou. Então o link está na bio, acessem lá e façam doação dentro do possível, qualquer valor é importante para quem não tem quase nada, né? Para quem está passando por um momento muito difícil, todos estamos passando por um momento muito difícil nessa pandemia, mas existem irmãos e irmãs que estão passando por um momento bem mais complicado. Eu vou chamar aqui o Bernardo para que a gente possa iniciar o nosso papo. Hoje o Bernardo vai estar como Bernardo de Oxóssi, falando sobre a Umbanda. Olá, Bernardo. Olá! Boa Seja muito noite! bem-vindo. Boa Rapaz, mas noite. que sensação esquisita, meu irmão. Tá do outro lado aí da. Apesar que a gente já tá assim, né? A gente não tá junto. Mas é diferente estar como pessoa que vai responder as Ah, é perguntas, né? muito Como diferente. entrevistado. E te conhecendo, Roberto, então aí que dá um nervosinho, porque você é um cara bem capciosozinho, né? Então Eu você tô gosta de super uma... tranquilo, viu? Eu tô Então, muito bonzinho. te conhecendo, eu sei que vem casca grossa por aí. Mas é estranho, né? Tá, assim, sai da figura de perguntador, né, para quem vai responder. Então, Para respondedor. para respondedor. Abraço aqui pro Anderson, para o te abençoe, meu irmão. Mandou benção também, benção aos mais novos, benção aos mais velhos. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Eu É, estava dando os recados aqui, é muito estranho, porque geralmente quem dá os recados é você. pois é, Então então. a gente está mudando um pouco as funções aqui, mas é interessante. E Bernardo, a gente pensou nessa live falando sobre Umbanda e acreditamos que você é uma pessoa muito qualificada para falar sobre as questões de tabus da Umbanda. E Uhum. a gente pensou em você exatamente por isso. Assim, você é uma pessoa que faz a Reconnect, faz de uma forma plural, de uma forma livre, né? A gente ouve todo mundo, é um programa que não tem preconceito algum, mas você também tem a sua casa, não é isso? Eu queria Uhum. que você explicasse aqui para a gente, e é um sacerdote de Umbanda. Então é Isso. bacana também a gente falar um pouco sobre a questão da Umbanda, que é um assunto que desperta interesse em vários espiritualistas, né? E desmistificar algumas coisas, conversar sobre algumas coisas, ou talvez até mitificar outras, né? Mas falando sobre os tabus, o senso comum que se tem em relação à Umbanda. Fala um pouquinho do que você é para além de apresentador, de equipe Reconnect. Então, Roberto, a nossa missão sempre foi falar de forma plural e leve, e falar com todo mundo de todas as religiões, né? Eu sempre procurei muito me posicionar enquanto Reconnect, junto com você, né? Para quando eu sentar naquela cadeira da Reconnect, que dá muita responsabilidade, você sabe muito bem disso, ser isento, né? Então ali eu não tô para dizer não concordo, ali eu tô para ouvir, né? Então, além de apresentador da Reconnect, né, eu sou cientista religioso, né, com curso em escrituras sagradas pela Harvard, né, pela Universidade de Harvard. Também tenho cursos em teologia, né? Sou mestre em Reiki. O que mais que eu posso dizer? Tem algumas iniciações xamânicas, apesar de não ser xamã, né?
Então, quando eu sento naquela bancadinha, Roberto, eu não sou pai de santo, eu não sou sacerdote de Umbanda, né? Quando eu sento na bancadinha da Reconnect, eu sou o cientista religioso, né? Então, que para mim é um grande desafio, eu tenho aprendido demais, demais. Eu costumo dizer que a Reconnect mais me ensina do que eu consigo passar, né? Mas dá Então, para fazer essa divisão muito clara, Bernardo? Você, dá. enquanto sacerdote, consegue não ser o sacerdote de Umbanda quando está exercendo a sua profissão, seja na Reconnect, seja na sua profissão que você tem fora da Reconnect, enfim, na sua família. Essa divisão para um sacerdote de Umbanda ela é possível? É sim, é muito possível, né? Até porque, Roberto, a Umbanda não me define, né? Eu sou também sacerdote de Umbanda. Aí eu vou concordar com você que você é muito defensor da parte humana, né? Que o ser humano é muito plural, né? Então eu tenho essa pluralidade, né? Então eu sou também sacerdote de Umbanda, né? A Umbanda por si só não me define. Então quando a gente vai entrevistar algumas pessoas, a gente estuda bastante, fora a nossa bagagem, né? Você como historiador, fora eu como cientista religioso, a gente dá uma lida muito grande no assunto que a gente vai abordar. Então, eu sou muito fã, por exemplo, do Bhagavad Gita, eu sou muito fã do budismo, eu tenho uma meta de aprender o yoga, que... Então, nós somos plurais, né? Então, a gente começa a ver que tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Então não existe uma verdade. Agora, dentro das religiões, dentro de todas as religiões, a que mais me trouxe aquela palpitação no coração, o que mais me trouxe a felicidade ao estar num templo, o que mais me respondeu às minhas perguntas, que podem não ser as suas, podem não ser a da Isabela aqui, que eu quero mandar um grande abraço. Isabelle, um grande abraço, minha amiga, um grande abraço, minha tia de Santos, Silvana Salles, que entrou também agora, Alcimar Cândido, minha irmã de Santos. Então, as minhas perguntas são minhas, né? Eu costumo dizer que no papel de religioso, ou de estudante de religião, a gente não tem que ter todas as respostas, a gente tem que ter as melhores perguntas. Por quê? Porque se eu não tiver formatado as minhas melhores perguntas, aquelas perguntas que me preenchem o coração, qualquer resposta vai me satisfazer, né? Então eu sou cheio de perguntas, apesar de ler muito, de estudar muito, e tive muita sorte de ter uma mãe de santo que também é muito culta, né? Que ela já foi, ela também já foi evangélica, já foi dirigente de centro espírita, ela estuda demais, é xamã, ela me responde muitas minhas indagações, então eu tive muita sorte em relação a isso, né? Então, falando de indagações, Bernardo, para a gente começar o nosso papo, então vamos lá. Bem-vindo, Bernardo de Oxóssi, né? Pai de santo, sacerdote da Casa de Cura Pai Joaquim, isso? Isso, exatamente. Então vamos lá, Bernardo. A Umbanda ela é tida como uma religião afro, né? Uma religião de matriz africana. Mas ela é uma religião africana, é uma religião afro-brasileira. Qual a origem da Umbanda? Vamos lá, Roberto. A gente já conversou bastante sobre isso na Reconnect, mas é importante a gente desmistificar muita coisa. A Umbanda não é religião de matriz africana. A Umbanda é uma religião brasileira. Então, eu dizer, por exemplo, que a Umbanda é uma religião de matriz africana, eu teria que dizer que a Umbanda é uma religião de matriz xamânica. Eu também dizer que a Umbanda é uma religião de matriz espírita. Dizer também que a Umbanda é uma religião de matriz esotérica. Porque a Umbanda, ela traduz o abrasileiramento das religiões. Ela uniu muita coisa, né? E ela vem sofrendo mutações, que isso é natural também, né? Agora a Umbanda, ela se apresentou, né? Aliás, existem estudiosos que dizem que a Umbanda é muito mais antiga, inclusive tem a Umbanda em sânscrito, tem a Umbanda em pirâmides egípcias, né? Então, o nome é Umbandan, né? Então, quando eu falo de Umbanda, eu falo de Zélio Fernandinho de Moraes, 1908, né? A Umbanda nasceu, inclusive, ou ressurgiu, vamos dizer assim, de uma forma melhor, em 1908 na Federação Espírita do Rio de Janeiro, na unidade de Niterói, através do médium Zélio Fernandinho de Moraes, que
aos 17 anos, sofria muitos distúrbios mediúnicos, foi levado para a Federação Espírita, onde ele incorporou, vamos dizer assim, ou recebeu a entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Claro que na época ele foi esse tipo de incorporação foi meio rechaçado pela Federação Espírita, né, da época, até pelo desconhecimento, não julgo, muito pelo desconhecimento das pessoas da época. E ele disse: pois então amanhã eu estarei fundando uma nova religião chamada Umbanda, né, onde os que sabem menos aprenderão e os que sabem mais ensinarão, mas todos serão aceitos. E isso, Roberto, caracteriza para mim, para mim é o que é mais belo dentro da Umbanda. É a aceitação de todos, né? Do meu lado eu tenho um juiz, do outro lado eu tenho um gari, na minha frente eu tenho uma doméstica, do lado dela eu tenho uma juíza, eu tenho pretos, tenho brancos, tenho pardos, né? E todo mundo se ama e todo mundo se respeita, né? Essa aceitação, Bernardo, me parece que ela extrapola, não é só a questão dos praticantes, de quem está lá praticando a religião, mas essa aceitação ela também alcança o nível do sincretismo. As pessoas pensam que a Umbanda é uma religião muito sincrética em relação à Igreja Católica, aos santos católicos, mas não há esse limite, né? Ela é uma religião que é muito mais sincrética do que simplesmente aos santos e as imagens da Igreja Católica, não é isso? Uhum. Isso. Na verdade, o sincretismo veio na época já da formatação do candomblé, né? Então, lá atrás, de 1549, mais ou menos, até 1888, na abolição dos escravos, né? Os negros africanos eles não podiam cultuar os seus orixás, né? Então, enquanto eles não podiam cultuar seus orixás, eles fizeram esse sincretismo. Na verdade, existe uma confusão histórica, porque alguns historiadores, inclusive, alegam que o sincretismo veio, inclusive, da Igreja Católica, né, para facilitar a conversão. Então, os próprios padres, quando iam catequizar os negros, eles falavam: olha, aqui, por exemplo, São João Batista. Ah, mas tem um leão, é Xangô, o animal de poder é leão. Ah, é igual, é igual. Então, muitos historiadores, inclusive, apresentam outras versões, que não foram os negros propriamente que sincretizaram os santos com os orixás. Foram os próprios religiosos da época que sincretizaram para facilitar a conversão, né? E a Umbanda também herdou isso. A Umbanda é uma religião cristã. Nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Nossa Senhora, nós rezamos Pai Nosso, nós lemos a Bíblia. A minha mãe de santo, inclusive, costuma dizer que todo bom umbandista frequenta missa, né? Então nós honramos a nossa ancestralidade, né? Nós rezamos o rosário nos terreiros, acreditamos no mesmo Deus da Igreja Católica, talvez, né? Então os orixás para nós não são deuses, são Elohims, co-criadores, são frequências, né? São partículas de um Deus perfeito, né? Então não são deuses, ou seja, a Umbanda não é uma religião politeísta. A Umbanda é uma religião monoteísta. É importante dizer isso, né? Uhum. Agora, Bernardo, em relação ao sincretismo, por ser uma religião muito mais jovem do que o candomblé, sim, tudo bem, ele herdou esse sincretismo da Igreja Católica, mas a Umbanda é muito mais do que isso. Ele é sincrético, inclusive, com o xamanismo, sim, e com outras religiões. A Umbanda me parece uma religião dinâmica. Tanto que há várias Umbandas, ou vários tipos de Umbanda, vários tipos de culto, inclusive com nomes diferentes, Umbanda tal, Umbanda Y, né? Uhum. Então, assim, esse sincretismo ele é dinâmico, ele continua e ele vai muito além do que o sincretismo com a Igreja Católica. Eu vejo, por exemplo, práticas muito parecidas com as práticas do xamã, ou com as práticas de outras terapias ou de outras crenças dentro da prática da Umbanda. Sim, sim. A Umbanda, na verdade, Roberto, ela não é que ela esteja em mutação ou evolução, né? Eu acredito que ela está sofrendo a maneira para explicar, ela está passando, melhor dizendo, ela está passando por um processo de mutação como todas as religiões passaram. Então, por exemplo, só aqui no Brasil nós temos mais de 1000 tipos de igrejas neopentecostais. O budismo, só os budismos mais tradicionalistas, então são mais de 13.
né? Então eu pego, por exemplo, a Igreja Católica, eu tenho a Católica Romana, a Católica Ortodoxa, nós temos a Católica Luterana, nós temos a Católica não sei o quê, nós temos então são vários tipos de Igreja Católica. Candomblé também, apesar de ser mais antigo, tem inúmeros candomblés, né? Inúmeras nações que nós chamamos, né? Então, com a Umbanda não é diferente. Então você vê, por exemplo, realmente, você vê práticas xamânicas no terreiro, você vê passes, por exemplo, que se vê em espiritismo, caboclo impondo as mãos e dando passes. Nós temos a questão também das ervas, nós lidamos muito com ervas, chás, banhos, que também é algo bem xamânico. Nós temos o terço e o rosário católico, né? Algumas umbandas também têm um quê esotérico, entendeu? No seu altar, que nós chamamos de congá, nós temos imagens, por exemplo, sincréticas de Buda, nós temos imagem de Krishna em congá umbandista, em alguns tipos de umbanda, né? Bernardo, o que é que você acha a respeito disso? Eu acho que está tudo certo. Não tem nada de errado. É muita pretensão e egocentrismo nosso a gente querer encaixotar a espiritualidade. A espiritualidade é algo muito complexo. Inclusive, eu acredito que nós, enquanto seres encarnados, nunca vamos entender em sua totalidade a espiritualidade. Então, eu acho muito pequeno a gente querer encaixotar a espiritualidade numa crença única. Então, eu estimulo, sim, todos os filhos de santo, todos os meus irmãos de santo, todas as pessoas a lerem. Inclusive, é um recado que minha mãe de santo me deu. Eu fui ensinado assim. Então, minha mãe de santo falava, enquanto meu desenvolvimento, em todo o meu desenvolvimento mediúnico, ela falava, não está acreditando em mim, ou não acredite em mim. Vá ler, vá pesquisar, vá estudar. E eu prego da mesma prática. Né? Então você não retém a informação, né? Mas falando antes, assim, a gente vai depois falar sobre a prática aí com os filhos, essa questão de poder se informar, do que é permitido para os filhos de santo, para os praticantes de Umbanda saberem ou não, é uma curiosidade que eu tenho, eu acho que as pessoas têm também, mas vamos um passo antes, assim. A Umbanda não é uma religião catequética, pelo menos eu não vejo a gente fazendo gira na praça, nem distribuindo panfleto na rua. Pelo contrário, né? É bem fechada. Então, assim, esse fato de ser uma religião fechada, às vezes dá a impressão de que os leigos, de quem não é iniciado, tem mistérios que não podem ser revelados, né? Dá essa impressão de uma coisa mais oculta. Isso existe, o leigo, que não é praticante, que não vai à casa, etc. Tem informações que ele não deve ou não pode ter? Olha, Roberto, nós temos na Umbanda poucas literaturas, né? Então nós temos de Rubens Saraceni, nós temos outros tantos de escritores que escreveram sobre a Umbanda, né? Mas nós temos pouca literatura, como nós comparamos, por exemplo, com outras religiões, como o Espiritismo, por exemplo, que tem uma vasta literatura, né? Não tem um livro sagrado da Umbanda. O nosso livro sagrado é o mesmo catolicismo, é a Bíblia. A Bíblia, para nós, é um livro sagrado, né? Assim como eu, enquanto sacerdote, estou falando por mim, não estou falando enquanto Umbanda, não posso falar pela minha religião, falo por mim. Por mim, Bhagavad Gita é um livro sagrado, a Torá é um livro sagrado, então todos são livros sagrados, tá? Mas, Roberto, eu acho assim, a Umbanda, ela tem que estar de porta aberta, ela é porta aberta. Agora, tem alguns ensinamentos, como em todas as religiões. Por exemplo, você vai no budismo existem tipos de meditações que são apresentadas para diferentes graus dentro do budismo. Né? Você vai, por exemplo, para um curso de teologia, você vai virar padre, né? Existem algumas coisas, alguns mistérios da Igreja Católica, vamos dizer assim, alguns fundamentos da Igreja Católica que são ensinados no último ano de teologia. Né? Eu sei com propriedade, que estudo muito teologia, você sabe disso, né? Assim como na Umbanda, existem fundamentos que são ensinados nos diferentes graus na Umbanda, dentro do seu desenvolvimento na Umbanda. Agora, em nenhum momento isso é velado, né? Então, existem, por exemplo, como até eu vi aqui o comentário da minha tia de Santos, Silvana Souza Salles. Um abraço, minha tia, sua bênção. A mãe Silvana. Beijo, tia Silvana.
ela botou fundamentos só para os iniciados. Então, existem realmente os fundamentos, esse cuidado, né? Para que não se perca no todo, para que não se banalize, né? Como tem na própria Bíblia católica, não se jogue pérolas aos porcos, tá? Então, eu acredito sim, Roberto, eu acredito que existem coisas, por exemplo, que eu sou fã, por exemplo, do nosso que a gente entrevistou, o Alexandre Comino. Existem coisas, sim, que podem ser ensinadas, inclusive, pela internet. Por exemplo, desmistificando o que é um Exu, desmistificando o que é um orixá, desmistificando o que é a Umbanda. Agora, algumas firmezas, algumas obrigações, alguns fundamentos, eu acredito, sim, que devam ser preservados. Tá, mas as pessoas têm uma ideia de que a Umbanda trabalha com ocultismo, né, com coisas que é muito mais profundas do que simplesmente fundamentos que as pessoas não têm uma necessidade. Pelo que você falou, deixa eu ver se eu compreendi. Se a pessoa... Você falou em ocultismo, não... eu lembrei aqui do Vajra Chiotti, que ele entrou também, que foi entrevistado pela gente, que ele entrou aqui, que está online. Um abraço, meu irmão. Que ele é um grande ocultista. Um grande abraço. Desculpa, uma pessoa Roberto. Maravilhosa. Não, tudo bem. Eu ia até falar, mas como eu sei pronunciar, eu tenho um problema sério de pronunciar. Mas o Wagner é uma pessoa maravilhosa, nos acrescentou muito. Então, Bernardo, sobre a questão do ocultismo, né? As pessoas têm essa ideia de que a Umbanda trabalha com o ocultismo. O que você falou, pelo que eu compreendi, é que tem coisa que a gente não... Assim, que quem não está dentro da Umbanda não tem necessidade de saber, na verdade. Não é o momento. O que com isso, Roberto? Por exemplo, eu falo com a pergunta até que a Messa falou, o que é firmeza, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma firmeza de um anjo de guarda, né? É um procedimento que nós fazemos na Umbanda, onde nós temos alguns elementos, nós fazemos algumas rezas para fazer essa proteção com o anjo de guarda. Vamos falar assim, né? Uma maneira mais didática, né? Então, se você não acredita no anjo de guarda, você não acredita na Umbanda, você não acredita na forma que nós cultuamos ou que nós linkamos o anjo de guarda aos orixás e à nossa crença, para que você quer aprender? Para banalizar? E eu tenho uma visão muito peculiar a respeito de ocultismo. O que é ocultismo? É o que você não foi buscar. Porque nada tá oculto. Que você ainda não conhece. É o que você não conhece. Nada está oculto. Então, você quer saber sobre Umbanda? Vai na Umbanda, cara. Você quer saber sobre o hinduísmo? Vai ler Bhagavad Gita. Você quer saber sobre a religião católica? Vai ler a Bíblia. Né? Então, agora, para mim, aí é a minha opinião pessoal, o grande problema hoje, que é um desafio, é que nós temos, a humanidade está tendo acesso muito rápido à informação, inclusive pela internet, né? E essa informação muito rápida é seguida de informação muito rasa. Então, você quer entender o que é orixá, você vai lá e eu sei o que é orixá. Você sabe realmente o que é orixá? Eu sei o que é Umbanda. Você lê 3 linhas, acha que entendeu o que é Umbanda. Eu quero ler... Lê o título, né, da matéria, eu leio o título lá do... Lê o título. Eu tenho, por exemplo, eu estou citando muito o Bhagavad Gita, porque eu sou fã desse texto. São 5.000 anos de história. Né? É o livro mais longo escrito no planeta. Então, as pessoas querem ver assim, eu quero saber o que é hinduísmo. Né? Então, você quer saber o que é hinduísmo? Vai lá na Reconnect e assiste o programa que a gente fez sobre hinduísmo. Mas você vai ter... uma breve explicação. As pessoas não se aprofundam. E como não se aprofundam, existem os pré-conceitos da forma literal da palavra, ou seja, conceitos pré-estabelecidos. O que não te permite se aprofundar. Ou conhecer, ou ter até um julgamento de forma embasada. Perfeito. Bernardo, outra pergunta. Se fala muito em relação a trabalho, amarração, né, esse tipo de coisa relacionada à Umbanda. Sempre se relaciona isso à Umbanda. Isso existe, isso funciona, a Umbanda se resume a isso. Mandar só umas maçãs aqui para quem está entrando, a Messinha, Jaqueline, Isabela. Messinha é da nossa equipe, nossa consultora aqui de pauta. Meu amigo Valci, meu sempre irmão de santo, que mora em Salvador, filho de santo também do Candomblé, a Rose Baiman, Bia Henrique, minha filha, um grande beijo.
Um beijo para todo mundo Gabi que está Henrique entrando. é Isabela a mãe Show, da um grande Uli. abraço. A Jana. Oi, Jana, um grande abraço, minha amiga. Então, vamos lá. Então, Bernardo, magia, feitiço, amarração, esse tipo de coisa acontece na Umbanda, isso funciona e como é que é isso? Vamos lá, Porque isso Roberto. causa um certo espanto e um certo até temor nas pessoas. Né? Existe um preconceito grande em relação a isso. Eu acho, Roberto, que existem as maçãs podres em todas as religiões. Tá? Eu vou falar dessa forma mais dura. Um grande abraço, pai Alex de Ogum, que entrou agora. Sua benção, pai Alex. Pedro, então, maçãs para todo mundo. Então, o que é que a Tice também, um grande beijo, Camila Carvalho, que grande beijo também, Camilinha. Então, o que acontece, gente? Para mim, a amarração, eu não acredito em trazer seu amor de volta em 24 horas. Não acredito. Tá? Tanto é que isso não tem sido só amplamente divulgado por sacerdotes de Umbanda. Você vê, irmã fulana de tal, traz sua pessoa amada. Vidente fulana de tal, traz sua pessoa amada. Então não é exclusivo de Umbanda esse quesito. Eu, Bernardo, nunca conheci nenhum pai de santo que fosse capaz de trazer seu amor de volta em 24 horas. O que pode acontecer dentro do meu entendimento é que um casal que pode estar se desentendendo pode estar sendo vítima, por exemplo, de ataques espirituais, tá? Por eguns, que nós chamamos eguns, que são os obsessores ou sofredores do kardecismo, né? Bernardo, pode-se fazer alguma coisa na Umbanda? Pode-se fazer limpezas, né? Pode-se fazer uma série de coisas, banhos, limpezas. Agora, existe, tá? Então, onde no amor não existe, desapega que é melhor. Você vai sofrer, você vai gastar dinheiro. Eu já tenho já recebi várias testemunhas com questão de amarração. Eu não acredito nisso. Eu acho que nada que se amarra pode ser bom. E isso não é prática da Umbanda. Se você tem alguém que está fazendo amarração para você, ou vai buscar alguém, o cara disse que é pai de santo de Umbanda, isso não é técnica de Umbanda. Isso não é coisa não é procedimento de Umbanda. Tá? Isso não faz parte da religião. Não faz parte. Ninguém aprende a fazer amarração para virar um sacerdote. Tá? Outra coisa, Roberto, você falou de magia. Magia é um tema polêmico, que muita gente tem medo, tem receio. Um grande abraço para Lisiane Lacerda, minha irmã de santo, dirigente do Centro Espírita, Umbandista. Está com a gente no Reconexão Solidária. A Casa da Avó Catarina, um grande beijão, minha irmã. O Ítalo também, meu irmão de santo. Então, o que acontece, Roberto? Magia. O que é magia? Magia é a capacidade de transformar algo em outra coisa baseado na sua vontade. Então, por exemplo, se eu oro para alguém ficar bom e essa pessoa fica, é uma magia. Se eu acendo uma vela com um copo d'água e a pessoa fica boa, eu rezo, aquilo é uma magia. Se eu tomo um banho e a pessoa fica boa, se sente melhor, é uma magia. Tudo está aqui, tudo começa no nosso querer. Então a magia é de dentro para fora. A magia, ela não funciona se você não tiver fé. Eu costumo dizer que a maior magia é a fé. Né? E as pessoas linkam muito magia com o mal, né? O que não é necessariamente o mal, mas nem tem a ver com o mal. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. O bem é a ausência do mal. Ele sempre a Umbanda pratica o mal? Não. A Umbanda, como diz o seu hino, a Umbanda é paz, amor. Um mundo cheio de luz. Então, Roberto, se você vai numa casa de Umbanda, seja ela qual for, e a pessoa diz que vai amarrar, que vai fazer o mal, que vai derrubar, isso não é Umbanda, isso é mente. E a mente mente. Isso é mente de quem fala. Quem faz o mal não são as religiões, nenhuma. A religião, por exemplo, quando a religião protestante lá atrás foi criada por Martim Lutero,
né? Ele fez com a melhor das boas intenções, né? Então, se você vê alguns sacerdotes, por exemplo, presbiterianos, evangélicos, fazendo algo errado, isso não é a religião, isso é o sacerdote. Então, quando você vê algum sacerdote católico que tem jornais fazendo algo que não é, né, vamos dizer assim, sagrado, né, aos olhos humanos, não é ético, isso não é a igreja, isso é o sacerdote. Na Umbanda é igual. Na Umbanda, quem faz o mal são as pessoas. Isso é indiferente da sua religião. Você quer fazer o mal, você faz na Umbanda, você faz na igreja evangélica, você faz na igreja católica, você faz até sem religião. O mal é das pessoas. Perfeito. Bernardo, deixa eu te perguntar outra coisa também, que é uma pergunta que sempre se faz em relação à Umbanda, e a gente está aqui para falar sobre os tabus. Os mais básicos, a gente pode até marcar uma outra live para falar sobre coisas mais profundas da Umbanda, mas a gente está falando mais de senso comum aqui, né? O que que as pessoas geralmente têm uma ideia da questão da religião. Se fala muito em Umbanda, ir para Umbanda, ir para o terreiro, frequentar Ipogira para trazer prosperidade, para fazer um trabalho para a prosperidade. Tá. Então, assim, eu compreendo que existem inúmeros fatores externos que influenciam diretamente na questão da prosperidade do indivíduo. Mercado de trabalho, economia, a sua própria vontade, a sua competência. Preparação. Então, esses trabalhos, exatamente, esses trabalhos de Umbanda que trazem a prosperidade, esses funcionam? Roberto, vamos lá. Os guias, a palavra mais correta que eu acho é a palavra guia. O guia na Umbanda, que são as entidades que se apresentam por intermédio dos médiuns, né? Eles são guias, eles guiam, eles não carregam ninguém no colo. Então, na Umbanda se limpa, se dá banho, se energiza, se levanta o astral, se aconselha, inclusive tanto o sacerdote como uns irmãos aos outros dão apoio, como se ajuda, como os próprios guias vêm dando bons conselhos, vêm limpando, vêm dando banho, mas eles não carregam ninguém no colo. Então, quando se faz um trabalho de prosperidade, se fala trabalho de prosperidade, que seria ou uma limpeza energética, ou um trabalho, por exemplo, uma oferenda para Exu, por exemplo, né? Então, você está fazendo uma oferenda, você está oferendando, você está tomando um banho para limpar os seus caminhos, para tirar qualquer energia negativa que esteja atrapalhando os seus desejos. O que você merece receber, vamos dizer assim. Agora, se você não sai de casa para procurar um emprego, ou então se você não é capacitado para aquele emprego, já não é problema da Umbanda, já não é problema do zelador, já não é problema das entidades. Tá? Então, assim, eu quero ser um juiz federal. Você estuda para ser juiz federal? Nenhuma entidade vai pegar na sua mão e responder psicograficamente. Você não vai psicografar uma prova para juiz federal. Você pode tomar um banho para te acalmar, você pode tomar um banho de limpeza, você pode fazer uma oferenda para uma certa entidade para ela te acalmar, para ela estar do teu lado, para ela te inspirar. Agora, responder as perguntas por você? Não. Tá, Bernardo, mas assim, essa questão de abertura de caminho, né? A gente compreende que a espiritualidade ela é muito redonda, né? Que a espiritualidade geralmente ela não falha, né? Quem falha somos nós, né, humanos, nós que falhamos. Mas essa questão, por exemplo, você deu um exemplo prático, eu acho importante a gente falar também, puxando aí desse exemplo prático, para que a gente possa compreender melhor essa questão de abertura de caminho. Eu faço um trabalho na Umbanda porque eu quero ser juiz federal, o mercado está propício para isso, eu estudo pra caramba, vai ter o concurso aí, tá tudo ok, mas se não for o que vai mais na frente do que a gente, ou pelo menos veja de uma forma mais ampla. A espiritualidade, ela lhe guia,
inclusive para um caminho que não é exatamente o que que vai te trazer a felicidade? Não, ela te coloca, eu costumo dizer que, é como eu te falei, as entidades são guias. Como guias, elas guiam. E elas guiam para quê? Elas não te guiam para o que você quer. Entidade nenhuma vai para um terreiro para fazer o que você quer. É até uma belíssima postagem que a nossa produção fez essa semana passada, dizendo que não é senzala. Terreiro não é senzala. As entidades não estão lá para te obedecer. Elas estão lá para te guiar. E elas vão te guiar com certeza para o que é melhor para você. Agora, o que é melhor para você não é o que te agrada, não é o que te massageia o ego. O que é melhor para você é o que te vai fazer crescer como pessoa e como espírito. Uhum. Tá? Então você tem que, assim, então, partindo desse pressuposto, aquela máxima de que tudo que você pede para uma entidade incorporada no médium, com firmeza, você consegue, isso não é bem assim. Não. Desde que, primeiro, são vários fatores. Primeiro fator, aquilo vai te engrandecer, aquilo está nos seus caminhos, aquilo vai te engrandecer como pessoa, vai te fazer uma pessoa melhor, vai ter probabilidade de você, a partir desse teu desejo, ajudar outras pessoas. Você está preparado para aquilo, né? Você está qualificado para aquilo. Se todas essas respostas forem sim, com certeza, se tiver algo atrapalhando, as entidades vão limpar os caminhos, vão te guiar no sentido que você realize seus sonhos, né? Então nós somos merecedores sim de sermos felizes, né? Agora, existe também a questão quando eu falo de merecimento, Roberto, é uma situação polêmica, né? Então, porque eu não quero mexer com o ego de ninguém, eu não quero dizer que eu não sou merecedor. Não é isso. Agora, quando eu falo merecimento, eu estou falando o seguinte, eu fiz com que eu fosse digno daquilo, né? Então, eu sou digno daquilo, aquilo vai me engrandecer, aquilo vai me tornar uma pessoa melhor, aquilo está nos meus caminhos, eu vou conseguir ajudar pessoas através disso, né? Porque eu acredito, Roberto, que nenhuma entidade vem à Terra para massagear ego de ninguém. Né? Ou para partindo desse porque não seria justiça, Roberto. Aí eu estaria contrariando, por exemplo, um orixá belíssimo, santíssimo, que é Xangô, por exemplo, que é a justiça. Né? Então, as entidades são justas. Então, você faz por merecer. Você primeiro vê a tempestade, depois é o arco-íris. Isso ninguém muda. E partindo desse pressuposto, Bernardo, você às vezes pedir alguma coisa para a espiritualidade e não alcançar, é porque você não merece aquela coisa, porque ela não vai lhe fazer bem. Aquela coisa ninguém merece, isso aí não vai ser legal para você. A questão do merecimento, Roberto, é realmente muito relativa. Eu tenho tantos exemplos de uma pessoa muito próxima, que ele era um garçom, por exemplo. Aí ele perdeu o emprego. E ele procurou emprego muito tempo, né? E não conseguia, todo mundo batia a porta para ele. E chegou a pedir a entidades que dessem esse emprego a ele. E as entidades só diziam assim, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, né? Mais tarde ele conseguiu um empréstimo de um tio e colocou um espetinho. E hoje ele é dono de 2 bares. Então olha como a espiritualidade é perfeita. Talvez se a espiritualidade tivesse permissão para passar por cima das ordens de Deus, vamos dizer assim, dos desígnios de Deus, teria dado aquele emprego para ele e ele teria se acomodado. E diante da acomodação, não estaria vivendo o que ele vive hoje. Então, Deus... Ele merecia mais, inclusive. Inclusive, merecia mais. As pessoas sempre falam assim, eu não recebi porque eu não mereço. Será que você não merece, não é mais? Porque esse é o ponto. Vira-lata, né? Bernardo, a relação da Umbanda com os seus praticantes sempre foi uma relação muito prática, muito pragmática. Queria mandar um beijo as pessoas... Tia Glorinha, sua benção, minha tia de santo. Pode falar, desculpa, Roberto. A gente não é isso. A gente está aqui, nosso papo é assim. As pessoas podem interagir, mandar pergunta. A gente manda pergunta. O pai Alex botou aqui. Sempre reconectado. Às vezes os consulentes hoje, infelizmente, não entendem e nem sabem o que é a espiritualidade, como a espiritualidade trabalha e nem o que reserva, né, meu amigo? Pai Alex. Isso é uma questão bacana. É como eu ia falando assim, eu ia perguntar para você. Mas eu vou perguntar para você. A Umbanda sempre foi uma religião muito prática. Então as pessoas iam para a Umbanda para conseguir algo.
Inclusive, a gente falou aqui de prosperidade, né, há um tempinho atrás, aí, dentro da nossa conversa, mas assim, eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não vou para terreiro tal, porque o Pai de Santo ele não é rico, ele não é próspero, né, ele não tem bens, então como é que ele vai me ajudar na minha prosperidade se nem a dele ele consegue? Então a religião da Umbanda sempre foi tratada de forma muito prática. Você compreende que hoje isso tem mudado e que as pessoas estão procurando muito mais como uma amplitude espiritual, como uma forma de ampliar os seus horizontes espirituais, com os seus horizontes espirituais, que é a cerne realmente das religiões, né? É a prática espiritual, o conhecimento, a evolução, enfim, ter todo esse approach aí da espiritualidade da Umbanda. Isso tem mudado na sua concepção, pelo menos em alguns terreiros, ou ela continua sendo uma religião muito baseada na questão prática? Do que você consegue, do que você tem de forma mais Roberto, palpável. eu acho assim, são duas coisas que eu vou tentar separar na resposta. Por que que, no meu entendimento, as pessoas iam para a Umbanda para conseguir alguma coisa? Porque a Umbanda, no meu entendimento, ela por muitos anos, ela foi vista como a UTI espiritual. A pessoa tentou tudo, né, e não conseguiu e vai pedir auxílio na Umbanda. Tá? Então, era o último espaço, era a última tentativa. Né? Era a UTI da espiritualidade, a última tentativa do indivíduo. Né? Então nós vimos, por exemplo, até pastores evangélicos, freiras, nós já vimos em trabalhos particulares em Umbanda. Né? Então tentaram de tudo e não conseguiram ir para a Umbanda. Né? Isso vinha muito do desconhecimento das pessoas, né? Enquanto o que era Umbanda. Hoje tem mudado, eu acredito, Roberto, que hoje tem mudado. Tá? Hoje tem mudado. Agora também existe também um fator, Roberto, muito cultural, que as pessoas se espiritualizam ou pelo amor ou pela dor. E na Umbanda, historicamente, sempre foi muito pela dor. Né? Ou a dor de uma separação, ou a dor por mediunidade não explicada, ou a dor por uma sequência de fatos inexplicáveis que ninguém conseguia explicar, de natureza inexplicável, iam tentar resposta na Umbanda. E acabava se apaixonando, e aí sim vinha um amor. Mas sempre pela dor. Isso tem mudado até pelo esclarecimento das pessoas. Né? Então, por exemplo, eu vou te dar um dado que é muito importante. Na Umbanda, nem todo mundo sabe, mas na Umbanda, as pessoas, 13% dos umbandistas, segundo o censo, tem nível superior. A média no Brasil é 11%. Então, eu tenho mais pessoas com nível superior dentro dos terreiros de Umbanda do que a média do Brasil. Então, devagar. Ou pelo menos se declaram, né? Porque eu acho que as pessoas mais esclarecidas têm menos preconceito em relação ao Umbanda. Ficam mais à vontade de dizer que são bandistas. Porque existe um preconceito ainda muito grande em relação à Umbanda. Exatamente, a gente já conversou até com a Mãe Décia sobre isso. Mãe Décia de Iemanjá, um beijo para a Mãe Décia, maçãs, muitas para ela, que é uma pessoa extremamente esclarecida e que deu uma aula, né? Tem 2 programas dela lá no YouTube e no nosso canal Reconnect Brasil, foram aulas. E ela falando que isso vem realmente da questão do negro, da questão que está muito ligado à questão do preconceito racial. Então, as pessoas pobres, negras e periféricas, elas têm mais medo de dizer que são bandistas e sofrerem mais um preconceito, além de serem pobres, negras... Quem diz que não tem preconceito, Roberto, não vive no mundo que a gente vive, né? Então, só no ano passado foram mais de 6 mil BOs de intolerância religiosa. Esse ano, só no primeiro trimestre, só em São Paulo foram 900 BOs de intolerância religiosa. Um fato interessante é que foram mais de 230 mil perfis, né, em redes sociais excluídos por conta de postagens de intolerância. Né? Então isso persiste. Isso persiste. Quem disse que não persiste está vivendo no mundo de ilusão. Maravilhoso de Alice. No mundo maravilhoso de Alice. Agora, eu acho sim que as coisas têm mudado. A Umbanda, ela não foi criada em nenhum momento com essa visão de trabalho de prosperidade, trabalho de trazer seu amor. Está para o engrandecimento pessoal de cada um. E através do seu crescimento pessoal é que você busca conhecimento e assim chega à prosperidade. É que você busca harmonia no lar e você mantém sua família unida.
Então, essa é a melhor amarração. Esse é o melhor trabalho de prosperidade, é a mudança interna. Né? E compreender a Umbanda enquanto uma religião também muda muito a visão das pessoas em relação ao próprio preconceito, né? Não é como a gente conversou agora há pouco, não é uma religião de trabalho, de fazer trabalho. É uma religião com fundamentos, Tem fundamento. Então, né, assim, tem Umbanda, templos, tem cultos, Umbanda enfim, tem tem todo o templo, tem processo de culto, uma tem religião. desenvolvimento mediúnico, tem dia de oração, tem dia de aula, seja de aula para fazer um banho, seja de aula mesmo do que é orixá. Há aulas, todo mundo senta no terreiro e vamos aprender. Então, tem aulas, tem terço, às vezes um pai de santo ou mãe de santo, fala assim, todo mundo senta no chão, que hoje a nossa gira vai ser rezar um terço ou um rosário em prol do hospital tal, ou do centro espírita tal, ou de tal pessoa. Isso é caridade. Caridade está longe de ser entregar uma cesta básica, está longe de dar o que te sobra. Caridade está em dar o que te falta, né? Muitas vezes. Caridade é o desprendimento, é você dar sem buscar uma moeda de troca. Como bem disse aqui o pai Alex, a Umbanda não é uma moeda de troca. Eu concordo. Caridade é você dar sem esperar. Ah, eu estou dando aqui minha vela para o terreiro, eu estou dando minha contribuição para o terreiro, ou então eu estou vindo aqui em prol de eu conseguir alguma coisa. Isso não é caridade. Ou então vou virar um bandista para ter meu lugar no céu. Ih, meu amigo. Porque o lugar no céu não vai do seu culto, não vai da sua crença, vai nos seus atos. Então não é a sua religião que vai te levar ao céu, são seus atos que te levam ao céu. Muito bem. Bernardo, as pessoas estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no nosso IGTV e vai ficar também no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Eu acredito que amanhã já está lá no YouTube para vocês verem, reverem, mandarem para os amigos. Aproveitem, por favor, e se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem, que é importante para a gente continuar fazendo aqui a Reconnect. Tão bom Bernardo, se fala muito. Isso. Hoje tu fala tudo. É tão estranho, porque eu fico enquanto a gente está falando, conversando, batendo papo com nossos convidados, eu estou aqui sempre pensando o que é que eu vou perguntar, e tem uma coisinha que a pessoa fala, opa, peraí que eu não entendi, e te deixo para fazer esse trabalho aí mais braçal. E hoje eu estou tendo que fazer, é meio confuso, eu tô um pouco confuso. E às vezes eu estou aqui várias vezes me segurando para não falar, só que eu falo assim, eu não vou falar, não vou fazer a chamada do YouTube, não vou falar. Mas vamos lá. Outro assunto também que é um pouco tabu, no sentido de que as pessoas têm essa dúvida e acham, e têm isso como certeza muitas vezes. As pessoas falam muito em entidade de Umbanda, né? Porque o caboclo tal, o Exu tal, enfim, é uma entidade da Umbanda. Isso gera uma confusão também, tanto nas pessoas que não conhecem a religião, como nas pessoas que conhecem. Você frequenta uma casa, aí você sai da casa, não, mas aí, poxa, como é que vai ficar a minha hierarquia? Como é que vai ficar o meu povo se o caboclo é daquela casa? Ou como é, não, eu não vou, esse caboclo, se eu for trabalhar, se eu for para uma missa, sei lá, Tranca-Ruas, por exemplo, não vai estar comigo porque é um caboclo de Umbanda. Isso existe? Duas perguntas em uma. Existe caboclo de Umbanda? Existe caboclo de determinada casa que não vai para outra? Não. Vamos lá. Caboclo é espírito. E nenhum espírito está sobre a ordenância do encarnado. Espírito está sobre a ordenância de Deus. Espírito não tem religião. O ser humano é que tenta encaixotar, mais uma vez, o espírito na sua religião. Por ego, vaidade, falta de fundamento. Então, por exemplo, Tranca-Ruas, o Exu, muito conhecido, um dos mais populares do Brasil. Acho que é o mais conhecido, né? É um dos mais conhecidos, né? Então, Tranca-Ruas, Sete Cruzilhados são os mais conhecidos, mais antigos, né? Então, vamos lá. Tranca-Ruas tá no Candomblé? Tá no Candomblé. Tá no Molocô? Tá no Molocô. Tá na Umbanda? Tá na Umbanda. Tá na Igreja Evangélica? Tá. Quem disse que um protegido, vamos dizer assim, um filho de Tranca-Ruas, ou um protegido de Tranca-Ruas, não pode ser um pastor? Claro que pode. Quem foi que disse que Tranca-Ruas não pode soprar no seu ouvido uma boa pregação? Um padre no processo de desobsessão pode estar tendo sustentação de uma entidade, né? Mesmo sem saber.
Mesmo sem E saber. mesmo sem acionar. Mesmo sem acionar. As nossas entidades, elas não estão conosco a partir do momento que eu entro no terreiro. Todos nós temos um orixá, todos nós temos um Exu, todos nós temos um mestre, né? Então, todos nós temos. Agora, eles se apresentaram ou não, vai depender se você vai entrar no mistério ou não. Um abraço pro Pai Braga, sua benção, Pai de Santo. Bem-vindo, Maçãs. Então, o que acontece? As entidades, elas não são encaixotadas, né? Ah, eu tô na Umbanda, eu sou filho de Ogum, um exemplo, sou filho de Oxóssi. Não, sou filho de Oxóssi e vou para uma determinada casa, muda meu orixá. Isso não existe. A não ser que seu orixá tenha sido visto errado, apurado errado, né? Mas o orixá não se muda. Exu não te abandona nunca. O teu Exu não te abandona nunca. E, Bernardo, a peia do caboclo. E a tal peia do caboclo, eu tô afastado da casa, afastado da Umbanda, tá dando tudo errado, porque eu tô sendo punido, porque eu não tô praticando, porque eu não tô dentro de uma casa praticando. Roberto, muitos zeladores têm uma visão mais severa disso, uma visão diferente da minha. Eu acho, Roberto, assim, que se você tem um protetor, você tem um anjo de guarda, porque o Exu para mim é um anjo de guarda. Se você tem o seu anjo de guarda, seu protetor, né, e ele se afasta de você, eu acho que a maior peia, como diz outro, a maior surra que você pode levar. Mas, Bernardo, ele se afasta, né, de você porque ele brigou, ele tá de mal de você. Ele abandonou. E a entidade está acima disso, Roberto. Essa historinha de milindre é coisa de humano. A entidade, muitas vezes, ela não tem condição de te ajudar, vamos dizer assim, primeiro energeticamente. Se você não está vibrando, né, ela não consegue chegar até você porque você não está vibrando de uma forma que não é reto ver, é reto pensar. Ou às vezes é retorno mesmo. Se é retorno, meu amigo, entidade nenhuma pode tirar de uma lei divina a lei do retorno. É uma lei imutável para qualquer religião. É uma lei divina. É a lei do retorno. Então, vamos lá. Se eu faço o que não presta, se eu falo mal dos outros, se eu faço mal aos outros, aí eu vou querer que meu Exu me defenda e me proteja? Peraí. Exu é lei. Exu é esgotador do karma. Exu nenhum de luz vai te proteger de algo que tu tá merecendo passar porque é merecimento teu, porque é retorno teu, é o que tu fez de errado. Aí você vai colocar a culpa em peia de caboclo? Então, antes de você ir falar, por exemplo, com o Exu, meu Exu, por que está acontecendo isso na minha vida? Meu caboclo, por que eu estou passando por isso? Faça uma introspecção do que você tem feito da tua vida. É a melhor consulta que você tem com o caboclo. Então não é uma punição da entidade. Não. Claudinha, meu amor, Maçãs aqui, minha esposa, Clérides também. Clérides teve uma conversa muito boa com a gente, psicanalista, mestre em psicanálise. O Pai Braga, a gente está sempre junto o Pai Braga botou, né? Espíritos de luz fazem proteção nas igrejas, hospitais, cemitérios, com certeza, Pai Braga. Os espíritos de luz, eles não estão tão somente para nos proteger enquanto encarnados. Também são nossos guias espirituais do outro lado, né? Se você é um protetor, um protegido, na verdade, de uma entidade X, você não vai deixar de ser protegido porque você morreu, não. Né? Muito bom, a Umbanda é uma religião encarnacionista, não é isso? Sim. E acredita na reencarnação. Pode parecer um pouco óbvio, mas tem gente que confunde muito. Qual a diferença, se você fosse citar, de forma muito simples e clara, as diferenças entre Umbanda e o Espiritismo, quais seriam? Roberto, Umbanda não se diz religião, o Espiritismo não se diz religião, se diz doutrina. E por que se diz doutrina? Pela ausência de um congá ou de um altar, mas muitos centros espíritas têm, né? Se diz que não tem a presença de um sacerdote, mas muitas vezes existe um dirigente do centro espírita que faz esse papel sim de sacerdote, né?
Não tem, o Espiritismo diz que não tem dogma, mas em dizer que não tem dogma já é um dogma. Né? Tem também, os dois têm a incorporação, tanto de com outros nomes, né? Que diz espíritos de luz, ou ou irmãozinhos, né? Uhum. Que para mim também é a mesma coisa, né? Eu acho que a ausência está mais na forma de trabalho, na forma de expressão das entidades, existem muitas diferenças na liturgia, né? Tem muitas diferenças. Agora, não por conta de não ter um sacerdote, não ter um altar, ou não ter a apresentação ou o fenômeno mediúnico, né? Porque também tem. Uhum. E muitos guias espirituais, que são guias que se apresentam na Umbanda, se apresentam também nos centros espíritas, né? Com outras roupagens, com outros nomes. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Na minha casa, onde eu sou dirigente, Casa de Cura Pai Joaquim, né? Que é o preto velho da casa. Eu sou conhecido como Pai Bernardo de Oxóssi. No meu trabalho, eu trabalho em uma empresa, né? Eu sou conhecido como Bernardo Duarte. Para os meus amigos, né? Eu sou Bernardinho, Bernardo. Então, muda quem eu sou? Não muda, são roupagens, são nomes. Da forma que eu me comporto no terreiro, não é a mesma forma que eu me comporto na minha empresa. Não é a mesma forma que eu me comporto com os meus amigos. Então, são roupagens. Então, os espíritos usam roupagens. Eles são tão divinos e tão evoluídos que eles se desprendem de toda vaidade e ego e de que, inclusive, eles foram para se fazerem entendidos, para se fazerem, para chocar menos, né, as pessoas. Então, Bernardo, se apresentam nos centros espíritas pretos velhos? Sim. Exus? Sim. Sim, com outros nomes, com outras roupagens. Tanto é Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando foi na Federação Espírita, né? Na época, quando foi anunciada por Zélio Fernandinho de Moraes em 1908, ele falou, sou Caboclo das Sete Encruzilhadas. E tinha uma médium vidente que falou, mas o que eu vejo aqui é um espírito com vestes eclesiásticas. Né? Era um padre. Ele, não, o que veio são restos fluídicos de minha última encarnação como Frei Gabriel de Malagrida. São roupagens. Uhum. Bernardo, você enquanto sacerdote, você acha que a gente está se encaminhando, falando de forma espiritual e religiosa, para termos mais semelhanças ou mais coisas em comum do que diferenças nas diversas práticas de religião? Roberto, eu acho que as diversas práticas de religião, eu acho que assim, Jesus Cristo veio à Terra para ensinar uma coisa só: amor. Só que a gente está tão distante disso que a gente ainda precisa de religião, né? Agora, todas as religiões, elas vão em um só sentido, no sentido do amor. Pelo menos era para ser, né? É para ser, né? Então você vai, por exemplo, a Bíblia tem amor, na Umbanda tem amor, no Bhagavad Gita, no hinduísmo tem amor, no budismo tem amor. O problema todo é que a gente quer atalho. A gente prefere vamos dizer, se submeter integralmente a uma religião, a aprender ou a se submeter a uma coisa só: amor. Só que o problema é que a gente nem aprende a se amar. Muitas vezes nem a gente se ama. Como é que eu não me amando, eu vou amar o próximo? E quando eu falo amar, é de uma forma incondicional. Teve uma postagem que eu fiz uma vez, que chocou um pouco as pessoas, quando eu falei, não exercite o perdão, exercite a misericórdia. Porque quando exercita o perdão, dentro da minha visão, você está dizendo assim, eu julguei e perdoei, né? Eu sou tão bonzinho que perdoei. Então a misericórdia é quando eu não consigo ver o defeito. É quando eu te amo, Roberto, com teus defeitos, com tuas qualidades, com teus trejeitos. Eu te amo. Só que isso é muito difícil. O ser humano está muito distante disso. E precisa ser lembrado pelos sacerdotes. O problema é que muitos sacerdotes, eu não estou eximindo a Umbanda disso, também estão cheios de medo, cheios de ego,
cheios de vaidade. Entendeu? É Bernardo, a busca constante pelo amor. Perfeito. Estamos finalizando aqui, já estamos no finalzinho da live. Agradecer demais a participação e falar que essa live vai ficar gravada e vai ficar no nosso canal do YouTube também. Muito obrigado, Bernardo. Vamos fazer outra. Nada, vamos fazer outra. Tá bom?